Então, se a gente tem a função posição e nós derivamos no tempo, nós achamos a velocidade instantânea, que é a velocidade para qualquer instante de tempo t. Agora eu quero construir a ideia de deslocamento. Vou partir do mesmo exemplo que eu vim trabalhando nessa aula toda. A gente sabe o seguinte, velocidade média, ΔX sobre ΔT. Então eu posso dizer que o deslocamento é velocidade média vezes ΔT. Se você reparar aqui, se vocês repararem, esse produto aqui da velocidade média vezes o intervalo de tempo, ela vai definir uma geometria no gráfico da velocidade em função do tempo. Veja que a unidade aqui, vou escrever a unidade, ΔX, aqui é comprimento dividido por tempo vezes tempo. Então, isso aqui tem unidade de comprimento, tá? Porque, afinal de contas, é um deslocamento. Se vocês repararem aqui nesse gráfico da velocidade pelo intervalo de tempo, tá? Essa altura vale 10 km por hora. E isso daqui é o ΔT, que nesse caso aqui vale 1 hora. Se vocês fizerem esse produto V por ΔT, que geometria vocês estão encontrando desse gráfico? A área, perfeito. Então veja o seguinte, no gráfico V por T, o produto VM vezes ΔT é numericamente igual à área. Vou botar assim, e fisicamente igual ao deslocamento, tá? Então, numericamente é igual à área. Qual é a unidade de área mesmo? Metro quadrado. Agora, se vocês multiplicarem aqui 10 km por hora vezes 1 hora, fizerem esse produto, quanto é que vai dar o resultado? VM vezes ΔT, isso aqui vai ser igual a 10 km por hora vezes 1 hora. Isso vai ser igual ao quê? 10 km. Isso aqui é igual à área? Não é igual à área. Isso aqui é igual a deslocamento. Então essa é a confusão, a decoreba que se faz no ensino médio, e que causa consequências drásticas, terríveis para vocês, tá? Então aquela decoreba do ensino médio fala o seguinte, olha, se a gente tem um gráfico V por T, a área é igual ao deslocamento. Aí tem dois problemas aí. Primeiro, a área tem unidade de quilômetro ao quadrado, tá? E deslocamento tem unidade de quilômetro. Então são duas grandezas diferentes. Então é por isso que eu friso aqui, ó, essa palavra numericamente. O valor numérico de V vezes ΔT é igual à área, é igual ao valor numérico da área, tá? Mas esse produto V vezes ΔT, ele é o deslocamento. Que o produto da velocidade pelo tempo tem dimensão de comprimento. É a análise dimensional que me diz isso. Então eu pergunto para vocês agora, olhando esse gráfico aqui, vou apagá-lo, vou apagar o que eu escrevi aqui, Qual é o deslocamento total? Nesse gráfico aqui, qual é o deslocamento total? Então veja, deslocamento, vou escrever aqui, ΔX, no primeiro trecho, que é de P para Q, é a velocidade média nesse trecho vezes ΔT. Então nós já calculamos, ΔX de P para Q vai ser igual a 10 km por hora vezes 1 hora. Então ΔX de P para Q vale 10 km. ΔX de Q para R, que é no segundo trecho, vai ser a velocidade média vezes ΔT nesse trecho. Então ΔX de Q para R. Nesse segundo trecho a velocidade vale 20 km por hora. Então ΔX de Q para R vale 10 km. Ou, perdão, 10 km, já escrevi velocidade. Vale 10 km também. Então veja, esse gráfico eu tinha algo desse tipo aqui, ó. Esse gráfico de V por T. Então, num gráfico de V por T, 1 hora, 1,5 horas, 10 e 20.
Se eu calculo essa região aqui e essa região, eu tenho deslocamento total. Então, ΔX total vai ser ΔX de Q para R mais ΔX de P para Q. Então, ΔX total vai ser igual a 10 km mais 10 km. Então, ΔX total, 20 km. Agora, suponha o seguinte, e se eu tivesse um gráfico da velocidade em função do tempo, que fosse algo do tipo assim, como eu faço para calcular o deslocamento? Como eu calculo o deslocamento total agora? Então, para eu calcular aqui o deslocamento total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa região aqui. Eu tenho que calcular essa região aqui. Essa região, essa região, essa região e assim vai. Cada regiãozinha dessa daqui, né? É isso aí. Isso daqui é o ΔT. Isso aqui é o ΔT. Ok? E essa altura aqui é a velocidade. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o seguinte, ó, ΔX é ΔX1 mais ΔX2 mais ΔX3 mais ΔXN. Então, vou fazer assim, então, sem espaço aqui, mais ΔXN, tá? Então, eu vou ter os deslocamentos totais, é isso que eu vou fazer. Então, eu posso dizer que esse ΔX, ele é a soma, esse é um símbolo de soma, de I igual a 1 até N, de todos os ΔX, né, que eu tenho sobre a área aí. Agora, na física, o que é o ΔX? ΔX é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, meu ΔX total vai ser o somatório de I igual a 1 até N de VI ΔTI. Ou posso dizer ainda que a posição final menos a posição inicial, que é o ΔX, é o somatório de I igual a 1 até N de VI vezes ΔI. Ou X final é igual a X inicial mais o somatório de I igual a 1 até N de VI ΔTI. Agora no gráfico, né? O que é o VI ΔTI? É esse pedacinho aqui, ó. Então esse daqui é o VI, esse é o ΔTI. Aqui eu vou ter um outro VI, vou fazer aqui, aqui eu tenho um outro VI e aqui eu tenho um outro ΔTI. Então eu estou somando todos os produtos de VI vezes ΔTI, né? Estou somando isso tudo aqui. Como é que essa soma ela se torna uma integral, né? Ela vai se tornar integral quando eu fizer esse gráfico com os ΔTIs tendendo a zero. Então eu vou fazer o seguinte, XF vai ser XI mais o limite de ΔT tendendo a zero do somatório de I igual a 1 até infinito de VI vezes ΔT. Porque quando eu faço isso, aquele meu gráfico que eu fiz ali em cima, que é essa curva aqui, eu vou ter algo assim, ó, que é a soma de Riemann, que vocês já falaram aí. O que está acontecendo aqui? O ΔT ele está tendendo a zero e o número de divisões está tendendo a infinito. Tá certo? É isso que está acontecendo. Então, ao fazer isso, eu posso trocar esse limite aqui pela integral. Então, aqui vai ser xi mais a integral de ti até tf de v dt. Ok? Então, eu estou calculando aqui a função posição. Ou, se eu quiser voltar novamente, o deslocamento, que é o ΔX, vai ser integral de um tempo inicial até um tempo final da velocidade vezes dt. Ocorre que aqui, para cada intervalo de tempo dt, essa velocidade vai ser aproximadamente constante no movimento retilíneo uniforme, mas vai variar com um movimento que não é retilíneo uniforme. Tá? Então, isso é a tal da soma de Riemann em física. Quando a gente quer calcular, a gente tem um gráfico de V por T, se nós queremos saber
o deslocamento, o que a gente vai calcular é uma integral da velocidade no tempo. Né? Então, vou voltar lá embaixo. O que a gente vai fazer para calcular o deslocamento. E isso daqui é numericamente igual a quê? Numericamente igual a área no gráfico de V por T. Ok? Porque o produto de V por T tem dimensão de deslocamento. Quando você... Aprenda uma coisa. Quando vocês estão calculando a integral de alguma coisa, essa integral ela é sempre uma área. É sempre numericamente igual a uma área. Aí a análise dimensional é que vai dizer qual é a grandeza física. Então aqui, se eu integro V dt, essa integral é a área, tá? Desse gráfico de V por T. Mas a análise dimensional me diz o quê? A integral de V por T é o deslocamento.